Êxodo nessa manhã, Êxodo capítulo 34, versículo 29 a 35. Na semana passada ouvimos dois maravilhosos sermões. Eu pude ouvir depois a gravação, eu agradeço as orações dos irmãos pela viagem. Peço que os irmãos continuem orando pela Igreja Presbiteriana de Limeira. Tem passado por um momento de luto pela perda de um dos seus membros. Mas foi muito bom ver alguns irmãos queridos naquela igreja e perceber que nós temos tido a oportunidade, a nossa Igreja Presbiteriana da Redenção, de ser um ponto de referência para outras igrejas no nosso país. Tive uma oportunidade muito boa de conversar com o conselho daquela igreja, com os irmãos, e vários deles afirmaram acompanhar as atividades da nossa igreja aqui, tanto pregações quanto músicas e várias outras coisas que temos feito. Isso é uma alegria para o nosso coração, meus irmãos. Nós nessa manhã vamos estudar Êxodo 34, os versículos 29 a 35, e eu peço a você que ouça com muita atenção a leitura desses versículos, da bendita palavra do Senhor, que para nós é alimento nesta manhã, quando diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Esta é a palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Altíssimo é a bússola para as nossas almas. É a orientação segura num mundo de incertezas. Nós podemos nos agarrar a Ti, pois és imutável, ó Deus. Em todo o seu ser, a segurança absoluta. E nossas almas podem descansar em Ti, como cantamos, como lemos nessa manhã. Nosso descanso está no Senhor e as nossas almas não repousarão definitivamente até que nos encontremos plenamente em Ti. Então, Senhor, que a Tua palavra nessa manhã seja para nós um instrumento de amparo, de consolo, de fortalecimento, de coragem e de grande esperança e fé para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho nessa manhã. Eu estou com saudade de pedir para vocês fazerem desenho. Então vocês podem fazer um anel de brilhante. Pode fazer um anel com uma pedra preciosa. E essa pedra é bem brilhante, tá bom? Pode ser um diamante ou uma outra pedra que vocês queiram. O importante é que ela tem que brilhar e brilhar bastante, tá bom? Igreja, existe um tipo de cristal chamado labradorita. Já ouviu esse nome antes? Também é conhecido pelo nome Labrador Spar. É um feldspato de cal soda, frequentemente cortado e polido como uma pedra ornamental, mais conhecido nos países de fala inglesa. Ele leva o nome da costa do Labrador, no Canadá, e foi descoberto pela missão Morávia por volta do ano 1770, e alguns desses espécimes foram enviados para o então secretário de Londres naquela época, o reverendo Dr. Luttrell. Quando você olha a labradorita, à primeira vista, ela parece simplesmente assim um cristal opaco, sem muito brilho. Mas quando você gira ela várias vezes, dependendo da maneira que você girar, tem uma certa posição em que a luz atinge o cristal de uma certa maneira e ele brilha com uma beleza reluzente, exuberante. E faz um jogo magnífico de cores. Toda cor aparece nessa hora. Azul, verde, laranja, roxo, vermelho. E esse efeito óptico que esse cristal faz, às vezes é conhecido como labradorescência. Labradorescência. Meus irmãos, biblicamente falando, seres humanos podem experimentar algo
dessa natureza quando nós pensamos na iniciativa da graça divina da salvação. Deus é capaz de fazer com que os seres humanos em pecado, as pessoas que por natureza são transgressoras, são opacas, são sem brilho, são desagradáveis a Deus, Ele é capaz de fazer a luz do seu evangelho atravessá-las de uma forma específica, produzindo um tipo de labradorescência sobrenatural, uma labradorescência salvífica, porque o evangelho, a luz do Senhor, ela é capaz de fazer isso conosco, é uma obra da glória do Senhor, que nos é revelada e contada nessa manhã, nessa história muito interessante de rostos que brilham, o rosto de Moisés. E aqui, meus irmãos, eu entendo que nesse texto, com a ajuda de outros textos da Bíblia, nós temos 4 elementos muito claros de Deus nos ensinando como a gente pode brilhar, literalmente. Não da forma como o mundo fala sobre essa importância de você brilhar, não é verdade? Existe uma certa filosofia humanista centrada no homem, que diz que o homem deve ser capaz de brilhar de si por si mesmo. Mas esse texto vai falar para nós que nessa manhã isso é impossível. É impossível você brilhar sozinho. Para você brilhar, você precisa ser atravessado pela luz do Senhor. E isso é possível, acessível a cada um de nós. E quando isso acontece em nós, o mundo pode ser contagiado pelas luzes e pelas cores maravilhosas do Evangelho, através da minha e da sua vida como igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver, meus irmãos, é nesse texto a glória de Deus aqui reluzindo na face do mediador Moisés. Tá? Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse capítulo 34, falando sobre aquele momento da renovação da aliança. Depois de que o povo havia feito um bezerro de ouro, havia se afastado da lei de Deus, a ponto de o próprio Moisés, a primeira vez que ele desceu o Monte Sinai, viu Arão e todas aquelas pessoas adorando o bezerro de ouro e quebrou as tábuas da lei de Deus aos pés do monte. Agora Deus então convoca mais uma vez para que Moisés suba e num ato de misericórdia ele dá de novo outras tábuas, outras datas memoriais, outros festivais, outros sábados, os mesmos que já haviam sido dados antes, mas agora eles são confirmados, são reafirmados. O texto chega a nos dizer ali no versículo 28, você pode ver aí que é o versículo anterior, que Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e isso nos lembra automaticamente de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás sem comer. Então veja essa associação. Então agora quando Moisés desce do monte, no versículo 29, o cenário é outro. A disposição do coração das pessoas é de receber o mediador, é de receber a palavra de Deus. Eles estavam prontos a isso, mas algo curioso aconteceu. Moisés não percebeu de que o rosto dele nesse momento brilhava com um fulgor intenso. Ele não tinha percebido, foram as pessoas que perceberam. E o rosto dele brilhava tanto, meus irmãos, que Paulo vai dizer lá depois em 2 Coríntios capítulo 3, o texto que nós lemos hoje pela manhã, que as pessoas não podiam contemplar o rosto dele diretamente, era como se fosse o sol. Sabe, o sol, quando você não consegue olhar direto para o sol? E isso acabou criando um temor no coração das pessoas. O texto vai nos dizer aí, que no versículo 30, viu aí, que eles temeram chegar-se a ele. Foi o mesmo efeito que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, quando eles viram o Monte Sinai pegando fogo, e som de trombetas, e clangor de trombetas e relâmpagos. Eu vi aqui uma foto que tiraram de Brasília há 2 noites atrás, os relâmpagos na nossa cidade. Então a impressão que o povo de Israel teve ao ver Moisés foi essa, foi de temer. Mas, meus irmãos, nós já falamos como era importante na vida de Israel que eles entendessem que somente a glória do Senhor no meio deles podia santificá-los. Somente a glória do Senhor podia santificar tanto o tabernáculo quanto o povo. E essa aqui é uma glória especificamente profética. É uma glória para falar a eles a palavra de Deus. O texto diz aí no versículo 31, veja, que então Moisés os chamou, olha aí o versículo 31. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Perceba aqui que essa glória,
está associada à confirmação da liderança profética de Moisés sobre o povo. O povo precisava ouvir o que Moisés tinha para falar. E aquele rosto brilhante era a concessão de autoridade da parte de Deus para que Moisés pudesse falar em nome do Senhor. E meus irmãos, eu não posso deixar de notar, de fazer uma ponte, de que toda vez que a palavra de Deus é pregada, a glória do Senhor está sendo comunicada a nós. A glória, na verdade, não é de Moisés, ele é apenas um representante de Deus. É a palavra do Senhor que é gloriosa e causa efeitos na vida das pessoas. E todas as pessoas que entram em contato com a palavra de Deus ficam marcadas pela glória dele. Não é interessante que na Bíblia, todas as vezes que alguém entra em contato direto com o Senhor, existem marcas que ficam nas pessoas? Se Jacó tivesse vivo até hoje, provavelmente estava mancando até hoje daquela batalha com Deus no meio da madrugada. Deus deixa marcas nas pessoas. Quando eu e você passamos um tempo com Deus em oração, lendo a palavra de Deus, provavelmente o seu rosto não vai ficar brilhando fisicamente a ponto de iluminar todo esse salão. Mas o tempo gasto em oração, lendo a Bíblia, meditando, tem um efeito tão grande sobre as nossas vidas, que as pessoas passam a saber que você esteve com Deus, não é verdade? Você lembra quando os apóstolos estiveram lá em Atos capítulo 4, e ali houve um questionamento do Sinédrio, João, Alexandre, Caifás, questionaram João e Pedro, quando eles curaram aquele homem com a mão ressequida, e perguntaram, em nome de quem, na autoridade de quem, vocês curaram esse homem? E a resposta de Pedro e João é, pelo nome de Jesus, o nome sobre todo nome, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Foi pelo nome dele que esse homem está curado diante de vocês. E aí então, o texto nos diz lá em Atos capítulo 4, versículo 14 em diante, que o Sinédrio, vendo que aqueles homens eram intrépidos, ousados, ainda que fossem normais pescadores, perceberam que eles haviam andado com Jesus. Interessante, né? Perceberam neles, notaram neles, viram a autoridade, viram o brilho da glória de Deus. Então eu e vocês precisamos buscar isso nas nossas vidas, meus irmãos. Precisamos buscar esse contato com a palavra de Deus. Mas vocês vão perceber aqui agora, meus irmãos, que essa glória da face de Deus reluzindo na face de Moisés. Em segundo lugar, esse não era um estado definitivo, era um estado temporário de uma glória que passaria, de uma glória desvanecente. Esse é o nosso segundo ponto. Vocês vão ver aí, meus irmãos, no versículo 33, olha aí comigo. O texto diz que, tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Meus irmãos, que coisa curiosa, né? Alguém poderia pensar aqui que esse véu, né, de fato um pano que tampava o rosto de Moisés, ele devia ter uma transparência muito baixa. Esse pano, o propósito dele, alguém poderia pensar que agora Moisés fala, bom, já que eu sou um homem cheio de glória, eu, arrogantemente vou botar um véu, porque é o gesto da minha humildade, da minha modéstia. Mas, meus irmãos, não é esse o propósito. E tampouco o propósito do véu era acalmar a ansiedade, o medo do povo. Porque o texto deixa claro que Moisés colocou o véu pela primeira vez só depois que ele se aproximou de Deus e terminou de declarar ao povo as obrigações da aliança. Nos versículos 31 a 32, e fica muito claro. E veja, os versículos também 34 e 35, olha o que eles dizem. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, falar ao povo, falar ao Senhor, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Quando ele ia falar com o povo, depois de sair da presença de Deus, ele ainda estava com o rosto descoberto. Só depois, olha o versículo 35, assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Então, depois que Moisés falava com o povo, passado um tempo ele colocava o véu de novo, até que ele entrasse na presença de Deus, tirava o véu, depois descia, falava com o povo, colocava o véu, voltava na presença de Deus, e esse era o ciclo. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui?
Para a gente entender o que está acontecendo nesse texto, a gente definitivamente precisa da ajuda do Novo Testamento. O Novo Testamento, e eu vou pedir a você nesse instante que abra comigo em 2 Coríntios capítulo 3. Porque o texto de 2 Coríntios capítulo 3 é um comentário de explicação espiritual do que está acontecendo em Êxodo capítulo 34. Os irmãos vão perceber ali em 2 Coríntios capítulo 3, que o apóstolo Paulo, ele está dando o significado espiritual dessas coisas. Veja o que ele diz no versículo 13. E não somos como Moisés, e aí ele diz então, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A terminação do que se desvanecia. Meus irmãos, de acordo com Paulo, o motivo pelo qual Moisés colocava aquele véu é porque essa glória ia se desbotando. Ela ia terminando, ela era temporária e para Paulo vai ficar claro que isso mostrava o caráter temporário e inadequado dessa aliança que esse povo estava vivendo naquele momento, que pela ótica de Paulo seria a antiga aliança, pela nossa ótica hoje é a antiga aliança, a aliança mosaica. Meus irmãos, ainda que aquela fosse uma aliança muito gloriosa aos olhos daquelas pessoas, afinal de contas a face de Moisés estava brilhando, o tabernáculo estava lá, né? Deus estava fazendo sinais e prodígios, mas Paulo vai explicar que naquele período a mente do povo estava endurecida. Você consegue ver essa informação aí no versículo 14 de 2 Coríntios 3. O povo tinha a mente endurecida. Então a tendência das pessoas era agarrar-se àquele brilho temporário do rosto de Moisés. Era uma glória de um momento passageiro no plano de Deus. Então Paulo vai explicar justamente aí em 2 Coríntios que até hoje, toda vez que essa antiga aliança é lida, quando ele diz até hoje, era até os dias de Paulo, mas é o mesmo problema que nós temos hoje, esse mesmo véu cobre a mente deles. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, o seu coração está coberto pelo véu da escravidão da lei, porque eles confiavam na prática das obras da lei para tentar salvar-se diante do Senhor, ignorando que eles nunca seriam salvos por aquela aliança ou por aquela prática de lei, mas pela promessa da salvação que viria através do Messias posteriormente. Meus irmãos, veja, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas muito interessantes. Todo mundo já ouviu falar da Igreja do Véu, certo? A Igreja do Véu não é exatamente esse mesmo uso de véu que nós estamos vendo aqui, mas a Congregação Cristã do Brasil, eu estava lá em São Paulo agora pregando, e o pastor, no domingo que eu estava lá, ele fez 40 batismos de pessoas vindos da Igreja Congregação Cristã do Brasil. 40 no domingo. E aí eu fiquei pasmo com aquilo, e eu fui perguntar para ele. Ele falou: Mateus, eu não sei se é só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, mas está havendo um êxodo de pessoas saindo desta seita. E eu digo seita não pela minha opinião, mas porque a Igreja Presbiteriana do Brasil declarou que não tem comunhão com a Congregação Cristã do Brasil por ser de fato uma seita. Mas os olhos das pessoas estão sendo abertos. Se você pensar na situação dos judeus, nos nossos dias, tá? Vamos pensar na situação dos judeus em dias em que as pessoas falam tanto sobre Israel, sobre Hamas, sobre Hezbollah. No judaísmo moderno, você hoje tem vários sectos. Um desses sectos é o judaísmo ortodoxo, que é fortemente comprometido com a Halakha, a tradição legal do Talmud e os seus códigos de lei. Então, para esses judeus ortodoxos, a Torá, a Escritura e seus misvot, seus testemunhos, mandamentos, são divinamente revelados, e eles vivem por uma interpretação bem literal dessa lei do Antigo Testamento, um código de vestimenta mais distinto, leis alimentares, a observância estrita do sábado. Dentro do judaísmo também você tem o judaísmo reformista, é quase o oposto do judaísmo ortodoxo. Eles não veem a Halakha como vinculativa. Eles tentam se adaptar aos tempos modernos, ensinam que a base para a tomada de decisão do ser humano é a sua própria autonomia individual.
que é mais informada pela sua própria razão, pela sua própria experiência. Então é um ramo do judaísmo que incentiva a inovação, a diversidade, o igualitarismo. Você tem também o judaísmo conservador, que é basicamente o meio termo entre o judaísmo ortodoxo e o judaísmo reformista. Eles aceitam a tradição, mas são abertos às mudanças. Então, a Halaká não é congelada para eles, é uma entidade mais dinâmica, que tem que se ajustar à cultura, às preocupações do mundo moderno. Até mesmo muitos judeus hoje não se identificam com nenhum tipo de religiosidade, com sinagoga ou com observações particulares. Muitos deles são humanistas, seculares, agnósticos. Mas o que há em comum entre todos esses judeus e muitos desses que eu falei que estão na congregação cristã do Brasil, mas particularmente aqui no meu exemplo, o que os judeus pensam? Eles continuam afirmando que Cristo não é válido para a salvação. Que os escritos do Novo Testamento não são fontes autoritativas, como para eles a Tanakh é a Bíblia hebraica, o Talmud, os outros escritos rabínicos. E você vai perceber que Paulo entende que esse véu na mente não era um problema só dos judeus, mas ele se aplicava a todos os gentios, e em particular os seus opositores em Corinto, que se encontravam debaixo da mesma névoa de engano. Veja aí, você está em 2 Coríntios 3, pula para o capítulo 4. Olha o que ele fala nos versículos 3 e 4. Ele diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua visão sobre o diabo? Qual é o seu entendimento sobre qual é a ação que Satanás faz na vida das pessoas hoje em dia? Meus irmãos, eu estou prestes a completar 40 anos de idade. Completei ontem 10 anos de ordenação pastoral. E eu confesso para vocês que na minha vida inteira eu nunca percebi a sociedade tão enganada quanto nos nossos dias. Vocês já perceberam isso? Enganada. Vocês já perceberam as pessoas enganadas? As pessoas estão, meus irmãos, fascinadas por dinheiro, fascinadas por poder, fascinadas por prazer. Elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar as boas novas de Cristo. E mesmo quando elas têm uma Bíblia, ou quando elas entram em contato, de alguma maneira, com a palavra de Deus, elas reinterpretam a palavra de Deus para atender às suas próprias conveniências. Eu estava preocupado, meus irmãos, porque é muito bom quando a gente ouve notícias de pessoas que se convertem. É uma alegria. Mas deveria ser grande motivo de tristeza para a gente quando a gente ouve pessoas que se apostatam. Recentemente eu tomei conhecimento que um grande amigo meu, um amigo de vida, apostatou da fé cristã, cresceu comigo na igreja, e é um ferrenho opositor do Evangelho. Me lembrou do testemunho que eu ouvi do pastor John Piper, falando que Deus decidiu colocar um espinho na carne dele, dando a ele um filho. Ele tem um filho biológico, e esse filho dele é um ateu ferrenho que se opõe ao pai em cada passo que o pai dá. John Piper, um dos maiores pregadores do mundo moderno, o filho dele, um dos maiores ateus do mundo moderno. Meus irmãos, aqueles que rejeitam a Cristo e preferem suas próprias buscas, sem saber, fizeram de Satanás o seu Deus. Adoram a Satanás sem se dizer satanistas, mas são filhos do diabo, filhos das trevas, vivendo no ódio dos seus próprios pecados, agarrados, meus irmãos, às glórias passageiras desse mundo, como se elas fossem permanentes. Pessoas que são nostálgicas das suas próprias conquistas e vivem contando vantagem para outras pessoas do que elas foram um dia, como se aquilo pudesse salvá-las. Em 1965 eu conheci a Suécia.
E em 1979, quando o primeiro presidente no sistema democrático subiu a rampa do Planalto Federal, eu cumprimentei a mão dele. Na minha época, você já viu pessoas que falam assim? Como se eles vivessem sendo uma época de ouro na vida. Na minha época. Na minha época. Meu amigo, na sua época é agora, não é aquela. Você está vivendo é agora. Pessoas vivendo da glória do passado, agarrando-se às suas próprias obras, achando que a sua história, o seu currículo, quando você chegar lá diante de Deus, mas Senhor, eu votei no fulano de tal, Senhor, eu já estudei na universidade e tal. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido na glória das suas conquistas pessoais e do seu passado, você vai para o inferno do mesmo jeito. Eu não sei nem se eu posso chamar de irmão ou irmã. Porque a pergunta nessa manhã é se você entende o contraste entre glórias passadas, mas a verdadeira glória. Porque o texto vai nos dizer, meus irmãos, claramente, que a glória verdadeira é o brilho do Evangelho na face de Cristo. A glória de uma nova aliança. Vocês perceberam, o presbítero Charles fez uma explicação na liturgia, muito oportuna. Que Paulo lá, voltem no capítulo 3, versículo 7. Você vai perceber aí que Paulo explica que o antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, é chamado de ministério da morte. Vocês viram aí? Ministério da morte. Por que Paulo chamava esse sistema de ministério da morte? Porque as pessoas estavam tentando usar a lei de Deus para salvar-se pela prática das obras da lei de Moisés, e isso terminava em condenação e morte. A tentativa de autossalvação termina em condenação e morte. Então Paulo contrasta esse sistema em Moisés com o evangelho da glória de Cristo, quando ele diz no capítulo 4, se você olhar de novo no capítulo 4, versículo 4, ele chama Jesus de a imagem de Deus. E aqui é muito interessante, porque eu e você lemos essa manhã Mateus 17, 1-5, o texto da transfiguração de Jesus, que também está lá em Lucas 9, 28-31. E são textos interessantes, porque eles vão falar que 8 dias depois de Jesus explicar para os discípulos o que era o discipulado, a abnegação de si mesmo, o tomar a cruz de Cristo sobre si, o texto nos diz lá que Jesus, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E o que aconteceu quando Jesus estava lá em cima? Aconteceu que enquanto ele orava, Lucas 9, 29, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Meus irmãos, eu imagino que Pedro, Tiago e João, na hora que eles viram aquilo, eles devem ter associado diretamente com Moisés, na hora. A diferença é que não era só o rosto de Jesus que estava brilhando, eram as suas vestes inteiras. Enquanto a glória de Moisés era uma glória refletida, a glória de Jesus era a glória de quem possui toda a glória, de quem é a fonte, a essência de toda a glória. E se aquele brilho confirmou a liderança profética de Moisés sobre Israel, esse brilho ainda mais confirma a liderança profética de Jesus sobre o seu Israel, porque diferente de Moisés, são os profetas que se sujeitam a Jesus. O texto vai dizer lá em Lucas 9, que então apareceram Moisés e Elias. Olha que interessante, Moisés e Elias apareceram, e eles foram trocar uma ideia com Jesus. Sobre o que eles foram conversar com Jesus? O texto vai nos explicar que eles foram falar sobre os eventos finais da vida de Jesus sobre a terra, a sua morte que se aproximava, o fato de que ele seria morto para cumprir a vontade de Deus. Eu imagino que o próprio Moisés e Elias, naquele momento, estavam felizes de conversar com Jesus, dizendo, enfim vai se cumprir tudo aquilo que nós profetas profetizamos lá atrás, vai se cumprir agora, através desse profeta. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João estavam ali achando aquilo ali, bom demais, né? Pô, Jesus, Moisés, Elias, vamos fazer uma tenda aqui, um tabernáculozinho para cada um, cada um dorme no seu tabernáculozinho. Mas então o texto diz que uma nuvem gloriosa envolveu Jesus.
E uma voz veio do céu, dizendo: este é meu filho em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A ele ouvi. A própria voz do Pai, confirmando que o profeta sobre todos os profetas é Jesus, que a aliança nova é em Jesus. E é por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4, você pode ver aí no versículo 5 e 6, ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E ele diz que o efeito disso no versículo 6, no final, é para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A face de Cristo resplandecente é um sistema de uma nova aliança, em contraste com aquela velha aliança. Meus irmãos, o contraste é grande demais. Paulo explica no capítulo 3, nos versículos 8 em diante, que os benefícios da nova aliança são incomparáveis. Ele diz no versículo 8 que a gente deveria esperar uma glória muito maior nesse novo sistema, porque ele não se baseia em obras humanas, mas na obra do Espírito. É o Espírito Santo. Ele vai dizer também no versículo 9 do capítulo 3, que enquanto o sistema antigo trazia condenação, era o ministério da morte, esse agora é o ministério da justiça, que nos torna justos e justificados diante de Deus. O verdadeiro ministério da justiça, diga-se de passagem. Enquanto, meus irmãos, aquele primeiro sistema era um sistema transitório, passageiro. Esse novo sistema que substituiu o anterior é cheio de glória e é mais glorioso do que o anterior, porque ele permanece para sempre. É o Espírito Santo, é a justificação, é a permanência. Meus irmãos, não tem nem comparação. E tudo é comprovado pelo fato de que não foi Moisés e nem o povo que fez nada, mas foi Deus quem está causando todas essas coisas. Meus irmãos, o grande ponto, e eu fico pensando até hoje, quantas pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, começam a se voltar para práticas judaizantes, ainda hoje. Uma dessas notícias de apostasia que eu ouvi foi da minha antiga igreja, um casal da igreja que agora são judeus. O que me faz pensar se é uma apostasia temporária ou definitiva, se eles tiveram um encontro com Deus verdadeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Eu gostaria de terminar o meu sermão com esse último ponto. Porque, presta atenção, porque esse último ponto é o mais importante do sermão. Essas duas alianças, a antiga e a nova, elas são contrastes, mas não é um contraste só para você ficar olhando de longe, não. A última coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é que essa nova aliança tem um efeito pessoal e transformador na vida de quem é alcançado por ela. Veja comigo aí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler o versículo 15 para dar contexto. Olha o que ele diz. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Meus irmãos, quando uma pessoa entra em contato com essa graça convertedora, transformadora de Jesus, o que acontece com os sentidos espirituais que estavam embotados dessa pessoa? Os olhos dela que não conseguiam ver, ela agora enxerga, o véu é removido. E toda aquela realidade que antes ela não conseguia interpretar, significar, agora ela entende pelo significado da palavra de Deus. Porque o versículo 17 diz, veja aí, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse versículo é muito famoso, não é? Mas ele é muito famoso por ser texto fora de contexto que vira pretexto, não é? Todo mundo fala, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o povo acha que é liberdade para rebolar, meus irmãos.
liberdade para fazer qualquer coisa com o Evangelho, liberdade para você ser você mesmo, na autonomia da sua própria crença, da sua própria fé. Não é isso, meus irmãos. É a liberdade dessa tentativa de se salvar pela prática da lei. O Espírito do Senhor nos liberta disso. Por quê? Porque Cristo já cumpriu essa lei por nós, e agora o véu foi removido. E eu sou convertido pela graça apenas do Senhor. Meus irmãos, olha o que Paulo está ensinando. Que eu sei que o rosto que brilhou foi o rosto de Moisés. Mas olha só, ele está falando que o que nós temos em Cristo agora é muito superior a Moisés. Porque nós não somos mais como Moisés, que tinha que cobrir o rosto com o véu para que os israelitas não vissem sua glória. Nós agora não temos nada a esconder. É tudo às claras. O maior benefício da nova aliança é que todos aqueles que creem podem contemplar Jesus com a cara descoberta. Olha o versículo 18 aí. Olha que lindo isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, quanta teologia num versículo só, né? Claramente o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas se tornam semelhantes àquilo que elas contemplam ou veem. De novo, as pessoas se tornam semelhantes àquilo que elas contemplam ou veem. O que vai acontecer se você ficar assistindo televisão o dia inteiro, a programas depravados, pervertidos, com sexualização, se você ficar apenas nutrindo sua mente e seu coração com novelas que não nutrem a sua alma com o Evangelho? O que vai acontecer com você se você só ficar ouvindo músicas que exaltam a perversão? Quanto mais você ficar em contato com essas coisas, mais semelhante a esses ídolos você vai se tornar. Se tudo o que você fizer na sua vida for ficar olhando para o dinheiro, quanto mais você olhar para mamon, o que você vai se tornar? Um mamão. Um ganancioso, um sovina, um avarento. Se é verdade que a idolatria das coisas quebradas e caídas nos torna semelhantes a ela, o que Paulo está dizendo é que quando nós contemplamos a glória de Jesus, com o nosso rosto desvendado, nós somos transformados de glória em glória à semelhança dele. Nós ficamos parecidos com Jesus. Quanto mais você se enche, mais você se nutre, mais você caminha com o Senhor. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas como isso me motiva a usar diligentemente os meios comuns de graça. Veja, aqui nesse momento, você está ouvindo a pregação, o meu desejo, a minha oração é que enquanto você ouve essa palavra, o Espírito Santo vai moldando, transformando a sua imagem, para que você se torne semelhante a Jesus. Quando eu e você em casa lemos a Bíblia, oramos, fazemos o nosso culto familiar, essa é a forma de transformar os nossos filhos. Às vezes você está lá tentando descobrir uma estratégia para o seu filho não virar um mundano, um secular, um ateu, um materialista, um hedonista, mas não está gastando tanto tempo quanto deveria lendo a Bíblia, cantando cânticos espirituais com seus filhos, falando com eles com salmos, com palavras do reino. Se nós queremos ver transformação nas nossas vidas, meus irmãos, nós temos que nos apropriar e pensar e aplicar nas nossas vidas o batismo, a ceia, o culto, a comunhão dos santos. Eu vi lá em Limeira, meus irmãos, essa igreja passando por um momento difícil, meus irmãos. Foi o falecimento de uma criancinha da igreja afogada na piscina de um dos presbíteros da igreja. Um domingo antes de eu ir lá pregar. O pastor pede oração na segunda, quando ele liga para mim,
Aí eu viro para o pastor e falo: pastor, se você quiser cancelar a minha ida, aí está tudo bem, pastor. A gente arca com a multa da passagem de avião, isso aí é o de menos. Ele falou: Mateus, mais do que nunca a gente precisa que você venha agora, porque eu não sei se eu tenho condições de pregar no domingo. Eu falei: tá bom. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu confesso que eu já comecei o sermão chorando, conduído com aquela igreja. Mas eu percebi, meus irmãos, desde o início do culto, que apesar da dor latente, palpável daquela igreja, havia também ali uma grande consolação, um grande conforto. A família, os pais da criança, estavam sentados na primeira fileira. O presbítero Aldo e a sua esposa sentados junto com eles. E eles passaram o culto inteiro louvando, adorando, cantando e chorando. Quando teve o almoço comunitário logo após o culto, eu percebi um movimento da igreja inteira, meus irmãos. Tinha muita gente naquele culto, a igreja cheia igual essa aqui. E cada uma das pessoas vinha e abraçava aquela família e chorava com eles. Eu vi ali, meus irmãos, claramente naquela manhã, a imagem de Cristo sendo forjada naquela igreja. Irmãos moldando, brilhando a luz de Jesus sobre as trevas uns dos outros. Uma igreja inteira de pessoas sendo transformadas de glória em glória. Como Deus deseja fazer conosco, como Deus prometeu fazer conosco. Os irmãos percebem que essa não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Para haver transformação, é preciso haver fé na glória do Filho de Deus. Fé nele. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Colocar os nossos olhos fixos nele e correr a corrida desta vida olhando para ele, sem titubear. Meus irmãos, o Senhor não quer só fazer você brilhar, Ele quer usar esse brilho. Conta-se que Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um dos líderes da Revolução Americana do século XVIII, ele ficou muito conhecido não só pelas suas citações, mas pelo seu interesse na eletricidade. Sabia disso? Que o Benjamin Franklin gostava muito de experiências com eletricidade, tomar um choque de vez em quando. E conta-se que ali por volta do fim do século XVIII, ele queria, de alguma maneira, criar na população da Filadélfia uma conscientização sobre a importância da iluminação pública. Então, o que ele fez? Ele pegou uma linda lanterna, ele pendurou ela num suporte na frente da sua própria casa. Então, ele todo dia pegava e mantinha o vidro daquela lanterna bem polido, cuidadosamente aparado, e ele acendia o pavio daquela lanterna todas as noites. E, meus irmãos, a casa do Benjamin Franklin se tornou uma atração na Filadélfia. As pessoas queriam passar lá perto porque, enquanto tudo estava escuro, a casa dele estava ligada do lado de fora. E as pessoas passavam ali na frente da calçada e se sentiam mais seguras à noite. Logo, alguns grupinhos começaram a se formar em frente da casa dele. As pessoas ficavam ali conversando debaixo da lanterna. Logo, na Filadélfia, passado algumas semanas, as pessoas começaram a colocar lanternas na frente das suas próprias casas. Todo mundo tinha o seu próprio poste, porque esse poste criava grupos, núcleos comunitários, segurança pública. De repente, a segurança pública começou a ficar melhor na Filadélfia, porque todo mundo começou a colocar lanterna. Tudo porque um homem decidiu pegar a própria lanterna dele e abençoar a vida de outras pessoas. Meus irmãos, eu termino dizendo que Jesus disse para a gente no Sermão do Monte, em Mateus 5,14, o que ele diz? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela tem que ser colocada num pedestal para alumiar todos os que estão na casa. Assim também, Mateus 5,16, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, o nosso mundo, nesse momento de engano, de perdição e trevas, precisa desesperadamente de luz. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês, meus irmãos, é se você tem brilhado essa luz, intencionalmente. A gente ensina as crianças lá nos Estados Unidos, eu aprendi uma musiquinha que a gente traduz para o português, a gente já cantou, né? Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Já cantaram, crianças? Né? E a nossa pequena luz, meus irmãos? Será que a gente tem cantado de verdade com as nossas vidas? Vou brilhar, vou brilhar. A única maneira de brilharmos, meus irmãos, é se a gente realmente permitir que a labradorescência do Evangelho invada a sua alma. De vez em quando o Espírito vai girar você é meio opaco assim, né? Ele vai dar uma giradinha em você, para pegar um ângulo certo da palavra de Deus, e quando ela atravessar você do outro lado, sai azul, verde, vermelho, roxo, amarelo. E eu espero, creio e oro para que isso esteja acontecendo nessa própria manhã. Que a palavra de Deus encoraje você. Encha a sua alma com a luz de Deus, para que você seja um candeeiro diante desse mundo. E as pessoas glorifiquem ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, quando verem o seu amor, seu perdão, suas obras e virtudes em nome de Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, nós podemos hoje iluminar o bairro deste mundo com a lanterna da nossa vida. Porque a glória que o Espírito Santo concede ao crente, Senhor, é mais excelente e dura mais do que a glória que Moisés experimentou. E quando hoje eu e meus irmãos aqui na igreja contemplamos a natureza de Deus com as nossas mentes desveladas, nós podemos ser mais como Jesus é. São nessas boas novas que nós vemos a verdade de que Cristo nos transforma espiritualmente, moralmente, à medida que nós entendemos a Cristo e aplicamos a Cristo em nossos corações. Senhor Deus, ajude-nos a mudar, Senhor. Torna cada um de nós semelhantes a Cristo, numa experiência progressiva, dia após dia. Quanto mais perto seguirmos a Cristo, que sejamos mais como Ele é, Senhor. E certamente, ao fazer isso, o mundo poderá conhecer o Senhor. Nossos vizinhos poderão conhecer a Ti. Os coleguinhas na escola dos nossos filhos poderão conhecer a Deus. Nossos colegas de trabalho verão algo diferente, um brilho diferente nas nossas vidas, Senhor. Senhor, dá-nos ousadia e intrepidez, para que, se o sinédrio desse mundo estiver observando as nossas obras, possam perceber que nós andamos pessoalmente com Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.